Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria, no coração do Rio Grande, neste que é o episódio número 51 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, vamos cumprimentar o nosso anfitrião, porque com o convidado de hoje não há tempo a perder. Tudo bem, Pedro Rocha Marques? Olá, Guilherme. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma honra estarmos aí mais uma vez para conversarmos, aprendermos, discutirmos e falarmos também sobre ciência. Vai ser um episódio marcante e não tenho dúvida que não podemos perder muito tempo porque temos muitas informações para abordar. Muito bem, e vamos cumprimentar, já está na tela, vamos cumprimentar o nosso convidado mais do que especial de hoje, o professor José Fernando Piva Lobato, misturei o Piva com Lobato, professor, olha que pecado que eu cometi. Professor Lobato, mais conhecido, né, como professor Lobato por toda a comunidade agro do Rio Grande do Sul, do Brasil, vamos falar hoje com o episódio Carne é Vilã? Ciência, Saúde e o Papel da Pecuária. Este é o nome do episódio número 51 do Horizonte Agrocast. Tudo bem, professor Lobato? Boa tarde, ou como disse o Pedro, costumeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, para quando assistirem esse momento de confraternização. Inicio agradecendo ao Pedro por me convidar por uma segunda oportunidade nesses podcasts que ele lança semanalmente. Parabenizo a ele, a vocês, por essa façanha. E declaro que volta e meia, com uma certa assiduidade, eu sou ouvinte, raramente vejo, mas sou ouvinte do que vocês dizem, do que os entrevistados dizem. E eu inicio, minha gente, criticando o Pedro, por um tema que pode ser polêmico, convidar um velho agrônomo, professor, não mais professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Zootecnia, da Faculdade de Agronomia, porque esse é um tema para nutricionistas e não para um ex-professor de produção e manejo de pecuária de corte. PhD em produção animal na Austrália, que eu sempre gosto de me referir a isso, PhD de fato, e dizer da satisfação, e que é simples, esse introito breve que você fez a produção de carne é vilã, eu diria que é solução. A produção de ruminantes, dos ruminantes, é solução, inclusive, para a onda do momento, que é o aquecimento global. Fazem parte os ruminantes da alimentação humana, como também da solução para os efeitos dos gases de efeito de estufa. A pecuária bem conduzida mitiga, capta carbono. Sim. É assim que eu a enxergo. Portanto, eu sou um cara até suspeito, né? Defensor da carne, como carne bovina diariamente, uma dieta, creio eu, muito equilibrada. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Da próxima vez você convide um nutricionista. Será mais feliz. Pode deixar. Sem problema. Perfeito. Ao longo da conversa, o pessoal vai entender porque ele está sendo convidado sobre esse tema, que é muito humilde e não comentou o grande estudo que ele fez junto com o Instituto de Cardiologia. Mas vamos em frente. E daqui a pouquinho, né, Pedro, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores, mas daqui a pouquinho vem a tua tréplica, né, que é o momento em que eu peço para tu justificar o motivo do tema e também do convidado, então tu vai ter direito de resposta daqui a pouquinho, Pedro, tá bom? Mas antes, vamos então agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, nesse que é o episódio número 51, repito, aqui do Horizonte Agrocast. Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, mas com entrega em todo o Brasil.
Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios, como você sabe, toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast e no canal 19 da Clarinet, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está aqui no coração do Rio Grande e ainda também nos sistemas de IPTV em todo o Brasil. E claro, não deixem de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, é lá que colocamos os famosos cortes, os fragmentos daquilo que de mais interessante aconteceu nos episódios. Carne é vilã? Ciência, saúde e o papel da pecuária. Caro candidato Pedro, o senhor tem alguns minutos para o direito de resposta e justificar o porquê da escolha do tema e também do nosso convidado mais do que especial de hoje. Por favor. Beleza, Guilherme. Quando saiu a notícia, né, do governo americano em determinar os alimentos mais recomendados para a alimentação humana, visando uma menor despesa no sistema de saúde americano e tal, ou seja, o que a mídia chamou da pirâmide do Trump, né, de alimentos baseados na parte de proteína, no momento me ocorreu, né, de linkar com o estudo que o professor Lobato fez, né, junto com o Instituto de Cardiologia, com o Irã Castro, o médico doutor Irã Castro, e aonde foi, assim, ao meu ver, né, foi um estudo revolucionário porque permitiu sair da nossa bolha do agro, né, falar somente para, vamos dizer, pregar para convertidos, né, aí começou aí no meio médico, poder participar de congresso de medicina, que ele vai comentar aqui no nosso bate-papo, e isso foi muito interessante. Então, por exemplo, primeiro, para confirmar, não é algo novo, né, essa questão da importância da proteína e dos alimentos in natura. E então, quando ouvi essa notícia, cara, o Lobato é a pessoa certa para falar sobre isso, apesar de não ser nutricionista, é um cara que estudou bastante, além de aprender a produzir terneiro, engordar vaca, engordar novilho, emprenhar novilhas jovens, também foi muito feliz quando fez esse estudo para poder identificar as propriedades, né, da carne diferencial, o que é uma carne de confinamento versus uma carne de animais oriundos a pasto, tem relação ômega 3, ômega 6 e a composição lipídica é diferente. Então, vou deixar depois ele explorando, mas ele é sim conhecedor desse tema baseado nesse estudo e acho que vai ser muito legal esse bate-papo para a gente não somente saber da notícia, mas sim interpretá-la, analisá-la e sair com uma informação bem sólida sobre esse assunto. Eu acho que o professor Lobato é a pessoa certa para isso. Beleza, Guilherme? Perfeito. Vamos então apresentar este convidado que dispensa apresentações, mas apesar disso faremos com responsabilidade. José Fernando Piva Lobato foi professor titular da Faculdade de Agronomia e do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo responsável durante 50 anos pela disciplina de produção e manejo de bovinos de corte. É agrônomo, mestre em zootecnia também pela URGS e PhD em Animal Science pela Universidade de Melbourne, na Austrália. Além disso, é orientador, mestre e doutor no programa de pós-graduação em zootecnia da URGS e assessor do presidente da Farsul. Mais uma vez, então, seja muito bem-vindo
ao Horizonte Agrocast, professor Lobato, e aí eu vou passar para o Pedro fazer a primeira pergunta e nós começarmos a nossa conversa. Beleza. Professor, começa aí contextualizando, fazendo uma cronologia sobre esse assunto, linkando com a pirâmide do Trump, que o senhor já vem entendendo sobre esse assunto, o que é apenas uma manchete e como é que estamos nesse assunto de consumo de proteína e saúde humana, por favor. Pedro, eu vejo até como um lance político, né? O governo acabou de completar um ano, né? O presidente Barack Obama, com a sua senhora, a ex-primeira-dama Michelle Obama, já preocupados com o estado de obesidade do povo americano, tinham lançado o My Plate, o Meu Prato, há 8 ou 10 anos atrás, algo assim, né? Onde havia, acho eu, também um equilíbrio melhor na composição, a sugestão, a campanha de governo para um equilíbrio da dieta para reduzir a obesidade, os percentuais de pessoas obesas na população americana. Lá estava no prato da ex-primeira-dama Michelle Obama, né, frutas, vegetais, proteínas e grãos. O prato. E ao lado tinha, vamos dizer assim, um copo de leite, né? Proteínas e gorduras saudáveis, né? Muito bem. O que se vê nessa pirâmide invertida do atual presidente imperador do mundo, né? Carnes, vegetais, óleos poliinsaturados, como o azeite de oliva, salmão, frutas, abacates, e vamos descendo. Mais embaixo tem uva, tem banana, e mais embaixo, lá na pirâmide invertida, cereais. Eles chamam isso de comida natural, tá? Comer naturalmente. Eu acho que é uma sugestão, sim, correta, e das duas campanhas, do ex-presidente e sua primeira-dama, como também atual, onde a primeira-dama atual não aparece, aparece o ministro da Saúde, o Robert Kennedy Jr., atual ministro da Saúde americano, né? E eu creio que são dietas saudáveis, né? Agora, cabe lembrar que comer carne, como proposto, e vegetais e frutas, as proteínas são mais caras do que os carboidratos, né? Então, nós temos que pensar não somente no povo, naqueles consumidores de maior poder aquisitivo, vamos dizer assim, que tudo podem, que não há limitações, né? Como também das pessoas com menor poder aquisitivo que precisam se alimentar. Todas as duas campanhas mandavam contra os alimentos processados e, ultimamente, também falados ultraprocessados. Então, eu vejo um pouco de manchete, de campanha, de lançar algo, né, sem desmerecer, acho eu, sem desmerecer a campanha do presidente Obama e da sua senhora, né, o My Plate. Né. Estão ali grãos vegetais, grãos naturais, né, e, oportunamente, eu vou começar a comentar sobre aditivos, né. Muito bem. Então, esses alimentos processados e ultraprocessados, e já pensando no povo brasileiro, não na dieta dos americanos, mas isso tudo é uso de ciência, de conhecimento técnico-científico, de análise de produtos, enfim, não é de agora, não há novidade, né? O que existe é que no decorrer do século passado, os processados e ultraprocessados tomaram corpo, avançaram, né? E com sabores apetitosos, né? Doçantes, etc, etc. Bem, mas ao encontro desse assunto, que me faz estar aqui, até o convite, e repito, acho que isso é um assunto para nutricionista, que iria falar com maior naturalidade, inclusive, né?
Casualmente, Pedro, no final do mês de janeiro, na revista Veja, como também a Zero Hora, uns dias antes, teve matéria sobre esse tema, ou seja, chama atenção, o editor vai atrás. Né? E na revista Veja, há menção, há uma entrevista com um médico brasileiro, Dr. Carlos Monteiro, da minha geração, aí seus 75 anos, agora se formado em 72. Carlos Monteiro, médico, diretor de um grupo de pesquisas epidemiológicas em nutrição e saúde da Universidade de São Paulo. Está lá com fotografia de 3/4 de página, né? E a entrevista com ele, da onde, logicamente, eu já tinha lido essa matéria quando você mencionou, me fez o convite, né? E eu, pronto, me lembrei desta matéria, né? E o título diz assim: ele virou a mesa, revista Veja, de 30 de janeiro passado. Bem, diz ele, né, aí sim, bombardeando os alimentos processados e ultraprocessados, ele diz assim, eu sou textual citando a revista Veja, de 30 de janeiro deste ano. Formulações químicas, com pouco ou nenhum alimento e muitos aditivos para dar sabor à comida que não é comida. Já nos anos 70, ele notava um crescimento da obesidade do povo brasileiro. E nos anos 80, estudando o tema, ele descobriu um trabalho, coleta de dados de 55 mil consumidores. Estava represado esse trabalho desde 70 e poucos, e foram atrás, enfim, fizeram 55 mil famílias, isso estava represado desde 74, vamos dizer assim, que foram analisados os dados, enfim, as fontes de pesquisa, análise estatística, etc., etc., em que notaram que o povo brasileiro estava consumindo mais produtos cheios de aditivos, açúcares, gorduras e sódio. O que eu preparei aqui está, entre aspas, para dizer que é textual ao que eu li na revista Veja, de 30 de janeiro. Muito bem. Concomitante na entrevista, bons hábitos alimentares, diz ele, é quando se tem melhor fonte de renda. Aquilo que eu mencionei inicialmente, que grãos nos alimentos. Eu, por exemplo, sou um ardoroso consumidor de arroz, feijão. Hoje, no meu almoço, inclusive, tinha lentilha. Uma das coisas que eu não esqueço na minha vida, quebrando gelo, é que eu passei 3 anos e pico do meu doutorado na Austrália, do meu PhD, eu passei sem comer feijão. Porque lá ainda existe feijão, que é uma leguminosa, um grão perfeito, fantástico, e que os brasileiros têm o hábito de consumir. Bom, então, ele notou, assim, na sua análise, que a desnutrição diminui quando se reduz a pobreza. E as pessoas têm acesso a melhores indicadores de educação e a serviços sanitários, ou seja, melhoria da fonte de renda em que a pessoa vai se equilibrando e vai galgando os melhores momentos na sua vida em termos de nutrição e hábitos sociais. Bom, então, este doutor, e antes que eu me esqueça, nessa matéria consta que ele é uma das 50 pessoas mais importantes, segundo o jornal Washington Post, dos Estados Unidos. Eu não sei se é somente na área da nutrição humana, da saúde humana, ou em geral, mas está uma das 50 pessoas mais importantes do mundo, segundo o poderoso, conceituado Washington Post. Bem, ali está, nessa matéria, que ele classifica, e ele é referenciado como tal, ele classifica em alimentos in natura, que é a proposta do Trump, comer mais comida saudável, acrescenta ele ingredientes culinários, os óleos de cozimento, os mais poliinsaturados, mais ricos, azeite de oliva, por exemplo, onde estão os ômegas, a sal, açúcar para tempero, cometido, e aqui é um bom saber, eu sempre alerto,
em qualquer dieta ser assumida, ter consciência de como é o seu organismo. Não existe um receituário único. Eu costumo dizer que nesse mundo de 3 pessoas que nós estamos no momento, mais a técnica que está mais ao fundo, 4 pessoas, tá? Se nós formos a um nutricionista ou a um médico, nós sairemos, até pela idade que me separa de vocês, com 4 receituários distintos. 4 receituários distintos, seja para o coração, para o pulmão, para exercícios, para minerais, para vitaminas. Tá? Se formos a um nutrólogo, seguramente a orientação será distinta. Agora, como você é? O que diz o seu exame de sangue? Não é o exame de solo, que todas as propriedades de pecuária e agricultura desse estado e do Brasil precisam ter. Não é o exame do solo, é o exame do sangue. Qual é o seu quadro clínico? Qual é o seu perfil lipídico? O que você deve, pode ou necessita comer mais? Ou diminuir, conforme o seu organismo. A sua genética, inclusive. A sua genética, a sua constituição. Nós somos, graças a Deus, aquilo que os nossos queridos pais nos fizeram. Tá? E nós temos uma genética, tá? A respeitar, a herdá-la, a sucedê-la e levar isto como uma lição de vida, nos hábitos comportamentais ou até em hábitos alimentares. Tá? Muito bem. Então, como você é? Para saber o que você pode comer mais ou menos, tá? Para um equilíbrio. Então, voltando ao Dr. Carlos Monteiro, né? Alimentos in natura, ingredientes culinários, como cozimento, como fazer, com muito óleo, pouco óleo, alimentos naturais, manteiga in natura, por exemplo, azeite de oliva, né? Qual é a quantidade de sal, qual a quantidade de açúcar. Uma vez o doutor Irã Castro, que eu vou me referir mais adiante, me disse assim, os venenos, Lobato, sal e açúcar. Eu cá comi, puxa, mas eu adoro chocolate. Né? Comida sem gosto para mim, nada de exagero. Mas, graças a Deus, meus indicadores nesse sentido são ótimos. Né? Tem outras mazelas. Né? Dos 78 anos, eu digo para o Pedro, mais uma vez, ao vivo agora, não 86, mas somente 78, Pedro. Né? Ele já ouviu. Aquele episódio do Veloz, ele não me perdoa, Guilherme. Eu dei um urro na academia quando eu vi o Lobato, você fica com seus 85, 86 anos. Eu senti um cutuco na alma. Bom, mas voltando. In natura, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados. Açúcares refinados, por exemplo. Né? Bom, eu tenho alguns doces que vão açúcares. Tem açúcar refinado na gema, na clara, né? Que o meu estado de saúde permite comer uma vez por mês, durante 3 dias seguidos. Meus indicadores eu testo, preciso testá-los a cada 6 meses. Na verdade, eu os faço a cada 3. Então, portanto, como é que você é? Né? Até para enfrentar as suas possibilidades de vida, de execução de uma dieta equilibrada, acho eu. Né? A propósito, antes de voltar ao Dr. Carlos Monteiro, há anos atrás, eu dirigia e ouvia num programa do jornalista Lauro Quadros, o Dr. Carlos Schwartzman. Eu não o conheço, não é das minhas relações, mas é um médico traumatologista. E ele dizia nessa entrevista, que coma de tudo um pouco. Isso eu guardei. Volta e meia eu reproduzo isso a miúde. Coma de tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E, no fundo, eu quero concluir assim, essa interrupção sobre o Dr. Carlos Monteiro, que é, eu como carne. Né? E aí eu chegarei depois no Dr. Irã, vou deixar para depois, né? Como carne, que o Irã me provocava que eu comia carne demais. Né? Mas tudo que ele mandava tirar anualmente em sangue do meu bolso, do meu braço, quando analisado,
não alterava em nada a minha dieta, porque eu comia carne magra, tá? E bem 200 ou 250 gramas de carne por dia, almoço e janta. Tá? Muito bem. Então, esses alimentos processados e ultraprocessados, ricos em açúcares, eles causam, segundo a ciência médica, diabetes, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, depressão e cânceres. O Dr. Carlos Monteiro é específico nessa matéria da revista Veja, citando pontualmente ele e outros, né? Ele e outros, né? E aí nós estamos chegando, eu quero sair dessa área aqui, não é o meu tema, gostaria, e passarmos para aquilo que move a nossa vida, Pedro, a minha e a tua, pelo menos. Tá? Pelo menos fora aqueles que vão assistir. E eu não quero falar para convertidos, né? Que têm a pecuária de corte como a sua meta de vida, em termos de aprimoramento dos sistemas pecuários. Eu tive no ensino, na pesquisa, no fomento, na extensão, bastante, onde eu continuo com muita satisfação até hoje, querendo aprimorar os sistemas pecuários de uma pecuária que estamos em evolução. Tá? E aí chegamos, né, à carne, e antes eu já ia me esquecendo, Pedro, Guilherme, nessa matéria da Zero Hora, de 3 semanas atrás aproximadamente, o Caderno Saúde, caderno final de semana, lá tem uma entrevista com a nutricionista a doutora Carmen Franco, como também com a Júlia Galan. E eu acho que elas foram extremamente felizes, tá? Porque, como eu disse inicialmente, depois eu desviei o assunto, nós não vamos discutir a dieta para americano, nós temos que pensar na dieta brasileira, tá? Os brasileiros. Né? E existe um guia de alimentação para o povo brasileiro. Tá? Existe um guia para isso, né? Brasileiro. Guia alimentar da população brasileira é mais completa ao considerar aspectos culturais, sociais e regionais de alimentação. Quando você viaja por este Brasil, e o Brasil, nessa tremenda extensão de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com diferentes colonizações, etnias, essa mistura, esse vigorímetro que existe na população brasileira, né? Esse cruzamento que nós temos aí, nós temos diferentes hábitos alimentares. Né? E temos produtos que valorizamos muito, que é do nosso dia a dia, que são extremamente saudáveis. Um feijão, como é possível a lentilha, né? E outros grãos. Né? Não vamos demonizar grãos, vamos demonizar talvez a maneira exagerada de óleos e gorduras descomunais que alguns usam, comida extremamente gorda, né? Você sente no palato, né? Você diz, bom, aqui não volto porque a comida tem muito óleo, né? Tem muita gordura, foge aos teus princípios e hábitos alimentares. Né? Os hábitos alimentares também se formam quando criança, ao lado da mãe, na formação de hábitos e gostos alimentares. Uma dieta equilibrada, dieta equilibrada, dieta equilibrada. Né? Então, essas doutoras, né, também reclamam, também falam mal dos ultraprocessados. Isso é unânime, isso não é novidade. Né? Agora, a população em geral tem recurso para comprar alimentos que são mais caros, como entrecôs, carnes bovinas, por exemplo, cortes bovinos, né? Entrecô, picanha. Por sinal, estou esperando a picanha do presidente Lula até hoje. Ele entrou no 4º ano do seu mandato e a picanha ainda não chegou. Né? Posso comer picanha ou, por exemplo, entrecô, filé mignon, todos os dias, ou bife santo, nosso de cada dia. Pode ser cortes também comestíveis, que apropriadamente cozidos, feitos, é um bife diário que nos leva às nossas 120, 130 gramas por refeição no dia, de carne bovina, por exemplo, sem condenar da minha parte qualquer outra fonte de proteína animal. Eu sou consumidor de todas, graças a Deus, e
tem cortes em especiais que eu gostaria de consumir mais, inclusive. Então, o guia brasileiro leva em consideração, inclusive, os gostos e disponibilidades regionais. Essas duas nutricionistas trazem isso à baila, por considerar realmente essa disparidade que nós temos de diferentes regiões do país e com ofertas de alimentos, frutas, verduras, grãos, inclusive com maior ou menor abundância. Eu acho isso uma das riquezas do Brasil, essa diversidade que nós temos para sistemas de produção e seja também para alimentação humana. As doutoras Carmen Franco e Júlia Galan. Bom, então, meu caro, vamos para a carne bovina? Chegamos ao doutor Irã e concluindo que eu sou adepto, sim, de uma dieta equilibrada. Eu considero, sem ser um nutricionista, nunca fui a um nutricionista, mas leio, estudo um pouco, ouço, como eu ouvi o Dr. Carlos Schwartzman, 25 anos atrás, que seja, coma de tudo um pouco, uma dieta equilibrada, e saiba como você é, fisiologicamente. Bom, antes que eu me esqueça, um nutrólogo, ex-presidente da Brasileira de Nutrologia, Carlos Alberto Verutsky. Esse trabalho que eu vou passar a me referir, conduzido por consumidores voluntários no Instituto de Cardiologia aqui em Porto Alegre, em 2011, 12, ele disse num programa que esse trabalho aqui do Cardiologia ganhou dimensão e fomos convidados pelo então âncora Lazier Martins para participar do seu programa Conversas Cruzadas no canal 36, na TV Com, canal 36. Muito bem, lá estávamos, e eu quero dizer, citar o fato, estou fazendo a história, mas para colocar a mensagem. Lá estávamos, além do Lazier Martins, ele colocou para falar, em primeiro lugar, eu, em segundo lugar, Dr. Enio Casagrande, na época, presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia, Dr. Irã Castro, ex-presidente da Brasileira de Cardiologia, e, por último, colocou um nutrólogo, na época, vice-presidente da Nutrologia Brasileira e já tinha sido presidente da Sociedade Brasileira de Nutrologia. Quando o doutor Venuti começou a falar, ele disse assim, a exemplo dos animais, a exemplo de nós que somos o que comemos, os animais também são o que comem. Pedro e Guilherme, eu tinha um semblante de sorriso contido no ar, porque nós estávamos ali colocando o trabalho que tinha sido feito, com resultados magníficos para a saúde humana, para a análise da carne, e um nutrólogo absolvia a carne bovina natural, que eu posso discorrer como é que ela foi feita posteriormente, e dizendo que, a exemplo de nós que somos o que nós comemos, veja bem as consequências daquilo que nós comemos, os animais também são um produto daquilo que nós comemos. E esse trabalho sobre carne bovina, eu tinha como meta, Pedro, porque a história começou assim. Nos meus check-ups anuais com o Dr. Irã Castro, ele volta e meia me provocava. Isso durante 30, 40 anos. Eu sou seu paciente, vamos chamar assim, até hoje. Ele me dizia assim, tu come carne demais, Lobato? Eu como. Eu como assim, eu como assim. Eu faço isso, eu faço aquilo, como isso, mas eu não como gordura. Eu não como gordura, eu como carne. Bom, eu sei que, aí eu volto retrocedo antes de 2006, eu vou retrocedo a 2006, porque
O Congresso Brasileiro de Cardiologia, em 2006, foi feito em Porto Alegre. E lá fui eu convidado para falar sobre carne vermelha, mitos e verdades. Pedro e Guilherme, eu me preparei, estudei entre meus afazeres, uns 90, 100 dias estudando para fazer uma apresentação para os cardiologistas. Meus caros, quando eu entro na sala deste seminário, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, na Fiergues, 5 dias da semana, estava lá o doutor Ivo Nesralla. E eu disse, pá, doutor Ivo Nesralla, cirurgião renomado, infelizmente falecido. Ivo Nesralla fazia transplante de coração, por exemplo. Eu disse, pá. E lá tinha uns 50 médicos, cardiologistas. E eu disse, bom, de quem é a pedra que eu vou levar aí, né? Qual é a pedra que eu vou levar? Não, graças a Deus, depois eu fiquei sabendo de uma conversa informal, no jantar de encerramento com a senhora, dona Paulita Nesralla, né, quando na conversa me identifiquei, e ela disse, a sua palestra foi muito boa, o Ivo chegou em casa comentando da sua palestra, então foi o senhor que falou sobre carne bovina? Disse, mas o Ivo gostou. Bom, isso para mim é inesquecível, eu já tenho esquecido de muitos fatos da minha vida, mas esse eu espero não esquecer. Ter sido aceito na minha justificativa que carne bovina, especialmente produzida a pasto, ainda é mais saudável pelo seu teor mais rico em ômega 3 e uma relação ômega 6 ômega 3. Mas, então, voltando, o Irã dizia que nós tínhamos que fazer um trabalho, em 2006 eu falei no 60º Congresso Brasileiro de Cardiologia, e já em 2012 voltei a falar, já com os resultados desta pesquisa, a análise da carne, onde o outro aponta, o doutor Irã Castro, mostrando a análise do perfil lipídico dos consumidores. Então, mas por que eu sempre advoguei carne bovina? Primeiro, porque eu me dediquei à pecuária de corte, inicialmente, inclusive, até a ovinocultura. Carne bovina é componente de uma dieta saudável. Ela é riquíssima em proteínas, é riquíssima em aminoácidos, isoleucina, lisina, leucina, triptofano, trionina, metionina, fenilamina, valina, icidina. Tudo isso tem aminoácidos essenciais na carne vermelha. É riquíssima em vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo B, niacina, tiamina, riboflavina, ácido pantotênico. Em minerais, a carne bovina é riquíssima em ferro M, a fórmula mais assimilável do ferro. É riquíssima em zinco, em potássio, em fósforo, em magnésio. É rica em ácido linoleico conjugado, claro, que muitos vão à farmácia comprar, claro, em cápsula. Eu digo assim, para algumas senhoras, inclusive, coma carne bovina, aumente o consumo de carne bovina, que você não vai precisar gastar em farmácias de manipulação. E existe, para animais ruminantes, esses que são a solução para o equilíbrio do meio ambiente, uma melhor relação ômega 6 e ômega 3. Eu aprendi, estudando lá em 2006, que a relação ômega 6 e ômega 3 tem que ser inferior a 4:1. E todas as pesquisas que eu tenho, Pedro, é uma pena que não se possa mostrar isso, e aí demandaria muito mais tempo, tem uma gama de trabalhos já há mais tempo, mostrando que quanto mais pasto nós tivermos na dieta dos nossos ruminantes e menos grão, melhor é a relação ômega 3, ômega 6 e ômega 3. Veja, tem uma lâmina que eu fazendo uma espécie de uma sustentação, uma participação naqueles dias da Angus, no esteio, que normalmente era às quintas-feiras à tarde do Angus. Nós estávamos com esse trabalho correndo, eu fiz uma manifestação, um cidadão, um colega, ele disse assim, chegou no final, assim, me dá o teu e-mail que eu vou te mandar uma lâmina que tu vai gostar. Realmente, é americana, e diz assim, essa lâmina, somente 1 grama a mais de gordura saturada, em 100 gramas de carne, somente 1 grama a mais de gordura saturada
do que um peito de frango sem pele. Por sinal, eu não gosto da carne de peito de frango. Eu gosto de sobrecoxa, perninha com pele, veja bem, perninha com pele, asa, tá? Sobrecoxa com pele, tá? Isso é gordura. Tá? Mas veja bem, a lâmina, que se eu pudesse mostrar, eu mostraria, somente 1 grama a mais de gordura saturada do que um peito de frango na mesma quantidade. E aí diz assim, 1 grama a mais de gordura saturada, mas tem 6 vezes mais zinco, 3 vezes mais ferro, 8 vezes mais vitaminas do complexo B. Isso é Ministério da Agricultura americano como fonte. Ou seja, aquilo que eu dizia para o doutor Irã, minhas consultas, meus check-ups anuais, durante anos, e continuo fazendo agora com intervalo de 6 meses, eu comia e tinha, creio eu, uma dieta equilibrada ou uma boa genética, uma boa combinação de genes, que eu agradeço aos meus pais. Né? Você vai para a Austrália, meu segundo país, meu PhD na Austrália é inesquecível, sou grato eternamente pela acolhida que eu tive, da Red Meat, carne vermelha, amazing, fantástico alimento, do Meat Livestock da Austrália. 5 essenciais nutrientes para enriquecer o seu cérebro. Está lá, um entrecô, creio eu, fatiado em 5 fatias, né? E vegetais. Veja o recado que não é um fanatismo só comer carne bovina. Tá? Nós costumamos, volta e meia, nos gargantearmos, né? O que tiver de carne eu como. Esses dias eu ouvi Fábio Montossi, por sinal, eu já te parabenizei para aquela entrevista do Fábio Montossi, amigo, exemplo de colega, de técnico, competência, e mais a Fernandinha Mugin, né? Me perdi agora, fui mencionar. Bom, me perdi no raciocínio ao citar, mas voltando, procurando pegar o fio da meada, então a Austrália não é só americano, não é só o lobato, ousa dizer que carne bovina é um alimento quase completo, né? Então, por que comer carne vermelha? Creatina, selênio, niacina, ferro, clá, né? Ácido linoleico conjugado. Me ocorre dizer que eu dei uma entrevista para um jornalista, eu creio, de São Gabriel, há uns anos atrás, e discorri sobre o clá. E ele abriu o tópico, né, no Jornal de São Gabriel, eu creio que foi ali, né? Ele diz assim, só falta ser remédio. Só falta ser remédio. Né? Então, fruto de pesquisa, né? Fruto de pesquisa, pessoal, o ácido linoleico conjugado, ele tem propriedades anticarcinogênicas, antiaterosclerótica, antitrombótico, hipocolesterolêmico, aumenta a massa muscular, reduz a gordura corporal, previne diabetes e melhora o sistema imunoestimulatório. Isso tem na carne bovina. Isso é fruto dos animais que ruminam. Isso é fruto da fermentação ruminal, tá? Complexo bioquímico, tá? E que vai parar no músculo que nós consumimos. E aí, voltando ao Dr. Carlos Alberto Verutsky, que diz que, a exemplo de nós que somos o que nós comemos, os animais também são o que comem. E isto leva, então, aos animais em pastejo. Tá? Carne magra, nos exames, e lá está John Hodgson, no American Clinical Nutrition, de 2006, carne magra nunca mostrou efeitos negativos, não mostrou efeitos negativos em pessoas saudáveis e hipertensas sobre alteração de colesterol, trombose, marcadores de estresse e pressão sanguínea. Não alterou, não marcou. Tá? Então, o Fundo de Pesquisa Mundial sobre Câncer, 2007-2009, né, separa a carne vermelha de carnes processadas, com adição de conservantes. Tá? Então, carne vermelha com modo de cozimento saudável, vamos dizer assim,
né? Se come manhã, tarde e noite. E dentro das carnes, Pedro, Guilherme e os demais que nos acompanharão, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de 2.000 quilocalorias dia. Né? Gordura total, dependendo de como você é, de 660 quilocalorias, gordura saturada 250 e, no máximo, 300 miligramas de colesterol. O organismo produz. Alguns organismos produzem muito mais. Esse dia é o caso de uma jovem senhora de 45 anos, ela está com excesso de ferro. Reduziu um pouco o consumo de carne bovina. A nutróloga está dizendo isso. Bom, e aí, nós que somos apaixonados pelas raças taurinas, as raças taurinas têm maior teor de gordura. Então, tem trabalhos de uma brasileira, paulista, Braganholo, que mostra diferenças na constituição da carne do novilho Nelore, do entrecô de novilho Nelore, de canchim, que é um 3/8 zebu com charolês 5/8, europeu taurino com 0 de gordura, espessura de gordura, ou 6 milímetros de espessura de gordura. E onde nós temos espessura de gordura, nós temos maior colesterol do que no Nelore, no índicos, bós índicos Nelore. Ou seja, a carne de zebu, ou quando você cruza com os zebuínos, reduz o teor de gordura existente nas carnes dos gados das raças taurinas. Tá? E dentro das raças taurinas, também há variação dentro dos cortes. Também há variação dentro dos cortes. Quer dizer, colchão mole, colchão duro, colchão de dentro, costela com 0, costela com 0 milímetros de gordura, costela magérrima, você não compra, né? Costela com 6 milímetros, costela com 12 milímetros, os teores de gordura saturada e total aumentam. Então, que carne você está comendo? Como você come? Como é que você escolhe? Que corte você compra? Né? Não é os 21, 22 cortes da carcaça bovina, não são todos os mesmos em constituição. Né? Bom, e aí nós temos outros comparativos entre o contrafilé Nelore, com 67 miligramas de colesterol para 100 gramas de carne, né? Comparado com frango com pele, sem pele, ou até coração de galinha. Né? Comparativos. Quem não gosta de um coração de galinha? Né? Então, não vou influir na dieta de terceiro, mas quando eu vi a quantidade de colesterol que tem em 100 gramas de coração de galinha que tem de colesterol, eu reduzi o consumo. Eu consumo, mas muito pouco. Tá? Enfim, uma dieta equilibrada. E aí o interessante é que normalmente o que se vê é um endeusamento de peixes, né? Coma peixe, que peixe? Nós temos peixes aí com maior teor de colesterol do que o contrafilé do Nelore, que é uma carne mais magra. Agora nós temos que reconhecer que as carnes das raças taurinas são mais gordas. Então, tem maiores teores de gordura. Isso é verdade, é ciência, não posso negar. E dá mais sabor, mais suculência, mais maciez, é gaúcha, é isso e aquilo. Sim, mas vamos ser realistas. Não podemos faltar com a verdade. Então, tem peixes, não vou citar, com maior teor de gordura. Enquanto o Nelore tem 67 miligramas de colesterol, tem outros peixes aí com 81, 84, 106 miligramas de colesterol. Tu vê só, tem o salmão que está na moda, né? Tem muito pessoal que adora salmão, particularmente, para mim não tem sabor, pelo menos esses que chegam aqui, tem o mesmo teor de colesterol. Fica endeusando o salmão. Não estou denegrindo o salmão, pelo contrário, estou dizendo que tem a mesma quantidade de colesterol para cada miligramas de colesterol para cada 100 gramas de salmão de contrafilé de Nelore. Está lá autor Braganholo e Rodrigues. Né? E por aí vamos, né, pessoal? Aí vamos. E vamos chegando a trabalhos aqui do Rio Grande do Sul. Né? Quando dessa pesquisa que o Irã vinha me provocando, porque o Irã, todos finalizando assim, nós temos que fazer um trabalho sobre o consumo de carne. E quando eu visualizei em aula a Aline Keller de Freitas, do Alegrete,
fazia o seu doutorado em Porto Alegre. Ela já tinha um mestrado na Universidade de Goiânia, e com o professor João Resta. O professor João Resta, que marcou época no DZ, no Departamento de Zootecnia da Federal de Santa Maria. E, posteriormente, por necessidades outras, ele foi atrás de um clima e lá desenvolveu trabalhos, e a Aline e outros também foram concluir, fazer seus mestrados lá. Ela já tinha trabalhado com carne no seu mestrado, né? E no doutorado trabalhou também com carne sob a orientação do professor Carlos Nabner. E ela fazia a minha disciplina, Pedro, do pós-graduação, e eu já tinha falado em 2006, no Congresso Brasileiro, como eu disse, de Cardiologia, e o doutor saudoso Getúlio Marco Antônio me pediu que a palestra, né, eu botasse por escrito uma publicação da Federacite para ser lançado numa Expo Inter. E eu vi aquela cabeça brilhante da Aline. Eu disse: Aline, está toda a sequência aqui. Faz um manuscrito disso aqui, que nós vamos publicar isso aí em conjunto. Topas, topas. E ali eu enxerguei aquilo que o Irã sempre queria, né? Um bolsista, né? Uma pessoa com capacidade, conhecimento de bioquímica, né? Para se fazer um trabalho na área médica. Né? E assim foi, né? Consegui uma bolsa de pós-doc para a Aline Kellerman de Freitas. Ela mora na Argentina atualmente. E assim foi. Tá? Assim foi. Mas já resultados anteriores, ou posteriormente publicado em 2010, na sua tese de doutorado, veja bem, análise de carne de entrecô de Angus e brancos, no Itaqui, em pastejo, carnes que são classificadas, creio eu, no mesmo projeto Carne Angus, 3/8 ou até meio sangue, pelos vídeos que eu tenho, onde entrou zebu, os graxos poliinsaturados, ácidos graxos poliinsaturados, foram significativamente superiores em brancos do que em Angus. O ômega 6 superior em brancos do que em Angus. E o ômega 3 superior, significativas diferenças estatísticas em brancos do que em Angus. Veja bem. E aí, bom, transcorreu um tempo com esse trabalho, mas com o trabalho, esse do nosso trabalho, de consumo aí de novilho zérifor, em confinamento, ou de pastagens da Estância Guatambu, do Walter Petter, era quem tinha gado confinado naquele ano, novilhos fechando 2 anos, que foram abatidos em agosto, cerca de 60 dias antes, que eram confinados por 69 dias, ou em pastagem, animais, vamos dizer assim, de mesmo grupo genético, grau de parentesco, eram da mesma instância, pais semelhantes e tal, para ser aprovado. E esse trabalho foi aprovado no Mid-Science. Esse trabalho bombou, graças a Deus, e deu destaque, um dos trabalhos mais acessados lá no meu Lattes, no currículo Lattes, e, decorrência disso, eu fui convidado para falar no Mid-Science and Technology, Congresso Mundial da Ciência, Carne e Tecnologia, que naquele ano era no Uruguai. Fábio Montossi foi quem me ligou, casualmente eu estava no Alegrete, naquele sábado, quando ele me ligou, sobre sustentabilidade da carne brasileira. E eu disse a ele inicialmente: Fábio, isso não é para mim, eu quero produzir. Não, assim tem que ser, você e tal. E por aí fomos, né? Aceitei com o título Carne Brasileira Produzida a Pasto, Sustentável e Saudável. Né? E aí foi um paper apresentado nesse Mid-Science and Technology, Congresso Internacional, tinha lá 380 pessoas no mundo, né?
no agosto de 2014. Bom, então, previamente eu falei carne bovina, mitos e verdades. Depois eu vim para esse 66º Congresso Internacional Brasileiro de Cardiologia, em 2012, onde nesse painel falou o Dr. Irã Castro, um médico americano que veio especialmente para falar 30 minutos no Congresso. Era para ser a pesquisadora Renata Mischa, mas que não pôde vir, como confirmado o convite a ela. Veio um técnico médico da sua equipe, que também defendeu ardorosamente a carne vermelha. Aí eu entrei lá com a análise da carne, desses animais confinados por 69 dias, que tinham um ganho de 1,7 kg, em média, silagem de planta inteira, silagem de planta inteira, concentrado, núcleo mineral e onóforo. E a análise dessa carne, versus animais terminados em pastagem, que em vez de ganhar 1,7 kg, ganharam na média 1,2 kg, alimentados durante 126 dias, portanto foram abatidos em outubro, todos chegavam a 470 quilos de peso vivo, a 3 milímetros de gordura, analisado por ultrassonografia. O Leandro Lunardini fazia essa análise da cobertura de gordura para pegar os bônus de bonificação do Marfrig na época, e essa carne, os entrecôs, foram analisados. E isso mostrou também que esta carne de animais a pasto era uma carne a pasto e grão. Desculpe, grão, não por grão, essa silagem de planta inteira, mais concentrado e mais núcleo mineral, era uma carne, todas as duas foram magras, empataram, inclusive, e chegaram em colesterol a 48, 47 miligramas de colesterol para 100 gramas de carne, quando o FDA americano, a recomendação americana, diz que carne é gorda, acima de 95 miligramas, ou seja, nós ficamos na metade, 47, 48. Enfim, resultados boníssimos, mostrando também que, embora planta inteira, os animais de pastagem tiveram uma carne de melhor relação ômega 6 e ômega 3, inferior a 4, e um teor maior, sim, de ômega 3 na carne terminada em pastagem de azevém, trevo branco e cornichão. Eu lembro a todos, os gaúchos especialmente, ou aqueles que possam ter leguminosas, como trevo branco e o próprio azevém, essas pastagens verdes, que nós podemos ter nessa janela necessária de pastagens introduzidas aqui no nosso bioma Pampa, que essas gramíneas e leguminosas têm em torno de 70% de ácidos graxos linolênico e linoleico, que são de melhores constituição para a nutrição humana. São trabalhos que estão aí, não são da minha cabeça, mas são dados científicos que existem na literatura internacional, inclusive. Bom, como é que foi o trabalho na área médica? Bom, esse trabalho foi submetido tanto na URGS, porque eu era professor do pós-graduação, como também na Fundação Universitária de Cardiologia, o Instituto de Cardiologia. Foram aprovados os protocolos, houve uma seleção de consumidores voluntários dos funcionários do Instituto, da Fundação Universitária de Cardiologia, ali na Avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre, e a conclusão, nós já vamos aí com 1 hora, a conclusão é que não houve alteração no perfil lipídico com ingestão constante de carne vermelha, sem gordura, no período de observação. Agora, também aconteceu algo muito bom, houve redução da pressão arterial e nível de sódio com a ingestão de ambas as carnes em relação ao regime prévio. Exames de sangue de pessoas normais, previamente analisadas. Me contaram que surgiu um funcionário que era totalmente proteico e ele queria participar, ele só queria comer carne. Aí não, porque essas 120 gramas de carne, oferecidas ao meio-dia, foram oferecidas por 26 e 27 dias, no período A e no período B.
Período A com carne a pasto, período B com carne confinada. E vice-versa. Eram dois grupos alimentares que se trocavam, tá? O grupo na ingestão. Com intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, vamos dizer assim, de 45 dias, para eliminar qualquer resíduo da dieta anterior, de 26, 27 dias. Tá? Os trabalhos sempre são feitos na literatura, mostrando consumo por 21 dias, 21 dias, mais especificamente, que eu me lembro no momento, 21 dias nós levamos a 26, 27 dias. Nós tínhamos carne para isso. E aqui um momento de agradecimento ao frigorífico Marfrig, o seu Rui Magalhães, o diretor, que nos deu, né, 96 entrecôs desses novilhos para a pesquisa. Meu agradecimento público, mais uma vez, ao frigorífico Marfrig. Né? Então, a conclusão na área médica, que o doutor Irã Castro apresentou, né, disse isso. Consumo de carne, 120 gramas, né, não alterou o perfil lipídico. Então, eles foram orientados como proceder, esses consumidores, né, homens, mulheres, tinha mais mulheres do que homens, inclusive, como proceder. Foram instruídos pelo doutor Irã. Né. Eu estava presente nesse treinamento, na orientação. Né. Cada consumidor tinha uma etiqueta com nome de uma determinada cor, né, para carne A ou B. E quem entregava o bife feito de diferentes maneiras, né, com 120 gramas, era uma nutricionista que hoje é a atual chefe da nutrição do Instituto de Cardiologia. Interessante, Pedro e ouvintes, é que uma manhã, 7h15 da manhã, nós tivemos uma reunião e eu chego lá com a notícia que eu tinha conseguido os entrecôs, o CNPq me negou o projeto, que eu tinha conseguido os entrecôs e que seria possível fornecer 200 gramas de carne ao meio-dia. E a então nutricionista, que posteriormente se tornou doutora, com os dados gerados desse perfil lipídico, a doutora Denise disse assim: Deus me livre, não mais do que 80 gramas. Nós vamos intoxicar os consumidores com 120 gramas de carne. Tem que ser 80. E, realmente, na literatura que eu revisei de consumo de carne, eram 80 gramas, pessoal. 80 gramas. Na literatura, você encontra comer carne bovina 80 gramas, 3 vezes, 4 vezes por semana. Bom, esse nosso povo consumiu 120 gramas, consegui demover, não cheguei nas 200, mas cheguei a 120, né, que são bons pedaços de carne, numa dieta composta de vegetais, de arroz, de feijão, de algum outro solanácea, né? Enfim, dieta normal do povo brasileiro alimentado no Instituto de Cardiologia e seus funcionários, tinham médicos residentes, enfermeiro, pessoal da burocracia, do escritório, enfim, técnicos de enfermagem e tal, analisados, né, e com responsabilidade médica, foi aprovado na Fundação Universidade de Cardiologia o protocolo desse trabalho. Muito bem, pessoal. Então, começamos lá no Trump, eu dizendo que eu acho um exagero do Trump, não, o lançamento, né, e a mídia, né, os colegas do Guilherme, né, tem que dar uma atenção, né, Guilherme? Eu tenho uma passagem para dizer isso. Nessa época, né, na terça-feira, meu Deus, Túlio Milman, na Gaúcha, às 7h25 da manhã, tinha um comentário. Naquela terça-feira que eu não assisti, porque eu tinha aula na veterinária, ele falou, e na saída da veterinária às 10h30 da manhã, pego o telefone, tinha as mensagens dos alunos de pós-graduação. Professor, Túlio Milman hoje bombardeou a carne bovina. Mais ou menos assim. E eu vou, no final da tarde, terça-feira, eu mando um e-mail para ele. Túlio, hoje eu não assisti, sou teu ouvinte, e era, de fato. Mas hoje tinha aula, mas o que eu quero dizer é que nós estamos terminando um trabalho de cardiologia, carne maravilhosa, não alterou o perfil lipídico e tal. Bom, resumo da história.
Na quarta-feira à tarde, me liga uma jornalista da Zero Hora. E aí, fiz a entrevista, me propus um trabalho bastante complexo, vários fatores, e me propus a corrigir o trabalho, ler o trabalho, assim foi feito. E na quinta-feira saiu a matéria. Mas a matéria, nós não contestávamos a Universidade de Harvard, que ele havia feito. Nós falávamos somente da pesquisa que nós conduzimos, aqui no nosso mundinho. Bom, na segunda-feira seguinte... Bom, mas aí o título dizia assim, pesquisa da URGS contesta Harvard. Rica a mão, não? Aí, na segunda-feira, realmente não se fazia menção à Harvard. Na segunda-feira, eu recebo dessa menina, dessa jornalista, um e-mail de uma médica com seus alunos de pós-graduação, acho eu que veganos, não sei lá. Não sei. Eu recebo uma contestação dela, que ela mandou de 2 páginas para Zero Hora. Como que uma pesquisa da URGS vai contestar Harvard? Como? Então, aí a manchete. Aí eu ligo para a jornalista, olha, já consultei doutor Irano, a matéria não tem nada, nós nunca contestamos e tal. Mas a matéria não fui eu, o título não fui eu que fiz. E citou quem tinha feito. Bom, então, manchete de jornal. Manchete de jornal. Nunca contestar Harvard, pelo amor de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Bom, mas assim, hábitos alimentares, né? Mas, Pedro, procurando me voltar ao tema, né? Rapidamente, dar uma olhada no que eu tinha, que eu dizia até na introdução da disciplina, na graduação, no próprio pós, né? Há 20 anos atrás, eu creio, 25, por aí. Na Veja, né? Uma matéria assim, o médico mais poderoso da República. O médico mais poderoso da República. Manchete, né? Quantos médicos poderosos nós temos? Não é só um. Tá? Não é esse o médico mais poderoso. Bom, mas esse grande médico brasileiro, Roberto Calil, tá? O Einstein, e lá a matéria de 2 ou 3 páginas com ele, eu escaneei isso e usava em aula. Né? E ali estava, nessa matéria da revista Veja, que ali tem hábitos alimentares desse grande médico brasileiro. Está lá escrito que ele almoçava, nos seus dias de trabalho, almoça um bife com uma colher de arroz. Só o almoço dele está escrito aqui. Na janta, um cachorro-quente ou um bife com um pirê de batata. Se eu pudesse mostrar, está escaneado no meu material de aula. Então, almoça um bife com uma colher de arroz. Janta um cachorro-quente ou um bife com um pirê de batata. Isso deve ser durante a semana, imagina. Essa competente cardiologista brasileira. Tá? Então, veja bem, hábitos alimentares de um cidadão culto, tá? Capaz de consumir e querer consumir o que bem entender. Tá? Extremamente competente, renomado, médico de grandes autoridades brasileiras. Tá? Bom, Pedro, eu acho que querendo encerrar, né, vocês não disseram ainda, não perguntaste ainda para o Guilherme quanto tempo tem, né, nós já vamos, eu creio, com 1h15, né, 1h10. Isso. Aí, em 2023, maio de 23, né, maio de 23, Pedro, um estudo da Universidade da Califórnia mostrando que esse lab-grown meats, né, carnes de laboratório, né, produzem mais carbono do que captam. São mais onerosos ao meio ambiente esses produtos de laboratório. Tá? E que, casualmente, não são mais baratos. 2022, em Scarsdale, em supermercado, em Nova York, Scarsdale é um bairro que fica a 30 minutos
do centro de Nova York. Eu fotografei isso e passei a trazer em aula no meu último semestre ali, né? Então, essas carnes de laboratório que estão aí como alternativas para reduzir a produção de carne com sabor, que não são carnes in natura, não são carnes verdadeiras, são produtos de laboratório, o custo de produção, a produção de CO2 é maior do que uma carne produzida a pasto. Eu fico muito contente. Logicamente, eu mostro aqui os lados positivos da carne bovina, né, produzida a pasto. O objetivo desse meu trabalho no cardiologia, Pedro, isso remonta aí a ao redor de 15, 20 anos, eu queria valorizar a carne de novilho precoce. O Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 9,5%, 10,5% do abate bovino são bois velhos. São animais acima de 6 dentes. Ou seja, na classificação internacional de carne de qualidade, o Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 10% do abate bovino anual de animais velhos. Ano passado foi 9,5%, ano retrasado foi 10%. E de vaca velhas, ano passado, portanto, fora de padrão de carne de qualidade, tanto se orgulham alguns de falar da excelência da carne gaúcha, né? Foi 37%. Veja bem, 37% o abate de vacas acima de 6 dentes. E classificação de qualidade vai até 4 dentes. E aí entramos nas questões de acabamento de carcaça. Porque a carcaça tem que ter a cobertura de gordura, tem que ter um mínimo de 3, 4 milímetros na costela, parelho, mas o último lugar de deposição é na costela, então tem que ter na costela 3, 4 milímetros de espessura de gordura. Caso contrário, pode ser novilho precoce, mas não se enquadra nas certificações de carne de qualidade dos programas que nós temos no estado e no país. Então, o objetivo daquele trabalho, que eu tentei convencer o doutor Irã, e sou adepto, né, adepto do consumo de carne bovina, e sou consumidor, não sou adepto, eu sou um consumidor declarado, né, faz bem à saúde, né, era, vamos dizer assim, ter um cartão de saúde para carne gaúcha produzida a pasto. Nada contra os confinamentos, nesse clima anárquico que nós temos no Rio Grande do Sul, é evidente que sistemas mais avançados podem avançar, sim, para suplementações ou até períodos de confinamento. Mas nunca vamos chegar, logicamente, àqueles confinamentos de puro grão dos Estados Unidos, 180 dias, o animal sendo praticamente um monogástrico, vamos dizer assim, né? Que existe nos Estados Unidos para carcaças de 450 quilos, aproximadamente, né? Ou seja, o americano, por ano, se ouviu dizer que os americanos aumentaram o peso de carcaça, embora o rebanho estivesse sendo diminuído por N motivos. Né? Bom, então, diga. Sobre esse ponto aí do confinamento, lhe pergunto, tá? Eu acho que, por exemplo, e hoje no Brasil está dessa forma em frigoríficos exportadores, né? Se a gente vai olhar a tabela de remuneração para o produtor, o gado confinado e com excesso de gordura acaba tendo o melhor preço, né? E aí entra numa encruzilhada aí, por exemplo, e a gente sabe por quê, porque acaba tendo maior rendimento e uma maior eficiência industrial, né? No caso, nesse processo, mas não necessariamente diferente das fazendas, né? Como o senhor falou, que o gado em sistemas bem manejados e produtivos, o gado é um mitigador dos efeitos estufa. A gente também tem como sociedade saber disso, que, por exemplo, nem esse movimento de eficiência industrial do animal mais gordo, ou seja, aí o confinamento acaba sendo feito em regiões onde tem uma disponibilidade maior de grão, então aí com isso se faz esse animal mais gordo, não necessariamente é a carne mais saudável, né, professor? Assim, Pedro, eu concordo plenamente com o que você disse, total. Veja, os frigoríficos têm 1.000 empregados, as plantas hoje do Minerva têm cerca de 650 empregados, ou seja, você imagina o que representa uma planta frigorífica na metade sul do estado em termos de emprego, tá? De obra empregada. O que nós precisamos, assim,
Veja, Estados Unidos, com aquele clima que eles possuem, tá? Eles precisam ter gado confinado, senão não vai ter carne. Agora, nos Estados Unidos, em Fresno, na Califórnia, Scarsdale, enfim, 2 mais recentes, né? Locais que eu estive, né? Carne, grass-fed beef, ou seja, no sul dos Estados Unidos, Flórida, Alabama, Louisiana, trigo vesiculoso, cultivar iute, é da Louisiana. Tá? Então, animais terminados a pasto. Os animais são criados a pasto. Agora, a terminação vai para o confinamento ou vai para um AGV trevo branco cornichão no estado do Rio Grande do Sul? Tá? Então, tem as situações de clima de alguns países que nós não precisamos seguir, porque nós não temos neve como os americanos possuem. Um conterrâneo teu, o Vasco Beregaray, que mora hoje na Pensilvânia, do Itaqui, como você, né? O Vasquinho me mandou fotos há um mês atrás da Pensilvânia, com 30 centímetros de neve, aliás, 30 graus negativos. Mandou meia dúzia de fotos, um brancão assim, um sabão Omo, vamos dizer assim. Né? O animal não tem o que comer. Os bebedouros congelam. Tá? Isso eu vi, tá? No Nebraska, em 93, tá? 15 dias que eu cruzei os Estados Unidos, em pleno inverno. Aquilo era março, o inverno deles, logicamente. Bom, mas assim, nós não precisamos seguir igual aos Estados Unidos. E hábitos alimentares se formam. Tá? Então, eu comi entrecôs maravilhosos nos Estados Unidos. Maravilhosos. Por sinal, em restaurante, um entrecô custava $48. Creio eu que 300 gramas de carne. Eu tenho outro por conta dos Littman, em 95. São 2 entrecôs maravilhosos. Maciez, sabor, suculência. Tá? Mas animais, tu nota na carne mais gorda. Tá? Ao contrário. Então, são hábitos alimentares que você precisa saber. Volto lá no início. Como é que você é? Tá? Como é o seu organismo? Qual é a sua constituição? Tá? Para poder alimentar. Qual é o seu gosto? Hábitos se formam. E você se acostuma. Ou você desacostuma também, gradualmente você vai saindo dele. E daqui a pouco não faz mais falta. Mas, enfim, gostos e sabores, né, dietas, princípios, hábitos alimentares são os mais diversos. E realmente não existe uma receita única de se bem alimentar. Muito bom, professor. Eu acho que nesse episódio atende o objetivo de esclarecer, né, algumas respostas que eu acho que pouca gente tem acesso, da questão da comparação de um peito de frango sem pele versus um pedaço de carne bovina. Também sem gordura. Também exatamente. Também sem então, gordura. Exatamente. Então, mostrando a importância dessa informação, né? Além disso, ficou muito claro, não sei se o senhor já ouviu, eu tive a oportunidade de participar de 2 programas com ela, que é a Andréa Mesquita, do Território da Carne. Sim, eu assisti. Ela comenta muito, que foi na parte que o senhor falou da questão dos ácidos linoleicos e farmácia de manipulação, ela usa muito a frase por mais açougues e menos farmácias, né? Porque mostrando que a carne, sim, é um alimento completo, né? A carne bovina. O senhor também pincelou que hoje muito neurologista e a neurociência fala da questão como é importante o consumo de proteína para o desenvolvimento neurológico e da nossa inteligência como ser humano, né? Então, o objetivo desse podcast, desse episódio, foi também mostrar que, bom, há quanto tempo o senhor foi visionário em já estudar isso junto com o Dr. Irã, sobre um tema que cada vez mais, né, as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, porque a expectativa de vida vem aumentando, as pessoas vão viver mais, na sua maioria, a média de idade vai aumentando, e para isso querem viver melhor, né? E para isso precisam comer bem. E um ponto que queria deixar essa pergunta para o senhor, professor Lobato, é a questão
estamos vendo que tende a se ter um maior consumo de proteína no mundo, né? E nós estamos fazendo o tema de casa e temos essa quantidade de proteína para fornecer para o mundo, ou temos ajustes dentro da porteira para serem feitos? O Brasil está se notabilizando por ser um produtor de proteínas. Não somente carne bovina, e aí tem o Brasil Central ocupando um espaço maravilhoso. Nós temos a expansão da produção de carne suína, da carne de aves, onde o Rio Grande do Sul é um expoente, esse sul brasileiro é um expoente em aves e suínos, né? Esses estados do sul, enfim, são coisas brasileiras, nós devemos nos orgulhar. E o quanto isso cresceu nos últimos 55, 60 anos. Essa ciência da nutrição animal, desses sistemas cooperativos, sistemas integrados, né, como se diz, e o Brasil sendo essa pujança de produção de proteína animal. Nós temos crescido e temos muito a crescer. Pedro, é um momento de lembrar, eu espero não perder o fio da meada, eu me recordo da suinocultura, ou da própria avicultura, quando me formei em 1970. E a partir daí, e aí eu acho que é uma consequência da evolução do mundo, logicamente, do conhecimento gerado também no exterior, mas os cursos de mestrado, Pedro, eu creio que implantados em 65, 66, creio que inicialmente em 3 universidades, na URGS, na agronomia da URGS, num convênio com a Universidade de Wisconsin, em Viçosa, em Minas Gerais, uma universidade americana, que eu não recordo qual, e em Piracicaba, na Exalc, uma outra universidade americana. Foram aí que começaram os 3 cursos de mestrado. E aí, com o convênio MEC-USAID, esse convênio MEC-USAID que o presidente Trump torpedeou uns meses atrás, eu acho que foi uma injustiça, pelo menos para nós gaúchos, ele fez muito bem. Porque aqui nós tínhamos o convênio, eu era um aluno de graduação quando vi aqueles americanos que vieram incorporar e engrandecer e ajudar a formar os primeiros mestres, em 68, 69. Eu sou um produto, sou suspeito de estar defendendo isso, porque o meu mestrado terminou em 72. Eu tive um professor americano de gado de corte que é marcante na minha vida, no norte que ele me deu, até hoje. Eu tive um professor de forrageiros que trouxe a aveia coronada dos anos 70 e o trio vesiculoso cultivariúti, que alguns ainda mantêm uma relíquia. Um gaúcho é muito de modismo, o trio vesiculoso caiu em desuso no estado do Rio Grande do Sul, uma injustiça. É uma falta que ele faz. Bom, sou suspeito, eu tenho muito trabalho publicado em cima desse trio vesiculoso com aveia nos potreiros da nossa estação experimental. Tenho história para contar a respeito. Mas o Brasil e o Rio Grande se beneficiou dos cursos de mestrado, da onde saíram os primeiros mestres, que foram os primeiros a ir fazer o doutorado nos Estados Unidos, e retornaram lá por 72, 73, e começaram vamos dizer assim, a incorporar os nossos cursos de mestrado. Dali começamos a formar melhor graduandos, que também foram ao campo a aplicar os conhecimentos cada vez maiores, crescentes, como tem sido até hoje. Eu sempre digo assim, universidade ou faculdades, melhor dizendo, faculdades que tenham pesquisa, onde tenha um corpo que faça pesquisa, desenvolva raciocínios e faça a revisão bibliográfica para desenvolver mais. Ou seja, eu acho que o grande marco foi a criação dos cursos de mestrados a partir de 65 nesses 3 estados, nesse convênio Ministério da Educação e Cultura brasileiro e essa agência de desenvolvimento americana, a USAID. Bom, a sigla. Então, aí o nosso nível de doutorado começou em 92, se eu não me engano, 82, 93, agora não me perco, desculpe a memória. E aí você mesmo é um produto do doutorado no Departamento de Zootecnia da URGS, né? Há cerca de 10, 12 anos atrás, por aí. Muito bem, eu acho que essa é a grande mudança que tem sido levada ao campo gradualmente. Eu sempre penso, uma vez eu li no Correio do Povo
o Luiz Felipe Pondé, historiador, filósofo, Luiz Felipe Pondé. E a frase dele, a entrevista, era assim: a perfeição é um país que não conhecemos. A perfeição é um país que nós não conhecíamos e continuamos não conhecendo, digo eu, nesse momento. Eu troquei o país, a palavra país, e coloquei assim: a perfeição é uma pecuária que nós ainda não conhecemos. Ou seja, nós temos uma pecuária em evolução, nós temos uma pecuária que não está pronta. Porque como ter pronta pecuária em 75 diferentes solos? Como ter pronta uma pecuária com 260 mil pecuaristas no estado do Rio Grande do Sul? Desde quem tem 5, 6 ou 10 animais numa pecuária extrativista, até aquele que faz a pecuária, como eu boto entre aspas, a pecuária dos sonhos, que pode fazer uma pecuária de fato, vamos dizer assim, mas não esqueça, nós estamos somente em 2025. 26, desculpe. Nós estamos somente em 2026. O curso de mestrado começou há 60 anos atrás. Aí começaram a se publicar. Meus professores de graduação eram funcionários também da Secretaria da Agricultura, alguns deles. Pesquisadores da Secretaria da Agricultura e professores da agronomia, na zootecnia ou na veterinária. Se situem nesse intervalo de tempo e o quanto nós temos crescido. Né? E a partir daí surgiram também a Embrapa, as empresas de pesquisas estaduais, contribuindo, sim, no desenvolvimento de variedades e fazendo parte, foram criados para criar mais resultado para o uso pelo produtor. Então, nós somos jovens. Imagina, Pedro, quando você tiver a minha idade, o que você vai ver. Eu espero que você se lembre disso. Que eu tinha razão de dizer que nós temos somente 60 anos de mestrado no Rio Grande do Sul. Eu espero que você até viva mais. Eu também espero viver mais. Eu não espero chegar... Eu quero chegar mais adiante, Pedro. Não me termina aos 86. Chegará, com certeza. Muito bem. Então, a perfeição que nós buscamos na nossa pecuária, Pedro, a perfeição não existe, ela está a caminho. Nós continuaremos procurando, porque os pacientes, falamos em pacientes, qual é o perfil lipídico dos consumidores de carne, né? Cada um sai com o seu receituário, se formos a um médico, né? Qual é o receituário para as fazendas que você atende? São iguais? Eu tenho um norte, agora dentro do norte existem ajustes. Tá? Então, qual é a profundidade do bolso do teu assistido? O que ele pode fazer mais rápido? Vamos dar tempo ao tempo para o sistema se ajustar e crescer e pagar o seu investimento. Ou seja, os pacientes são distintos, seja no consumo da carne, na pirâmide alimentar equilibrada, uma dieta equilibrada, sejam aqueles que nós assistimos, atendemos e queremos fazer uma pecuária cada vez mais eficiente, com melhor qualidade de produto, com mais consistência de oferta. Né? Se dê conta, a seca de 20 dias aqui, todo mundo se lamenta, seja no grão, seja na pecuária. Porque não, na pecuária, poucos lamentam. As altas canículas que nós vivemos nos últimos dias não estão afetando só a soja e a economia do Estado. Está afetando, sim, o desempenho animal. Tem. Porto Alegre hoje tinha 24 graus, às 7 da manhã. Imagina, a zona de conforto vai a 21 nas taurinas, e nós nos orgulhamos de ter raças taurinas. A zona de conforto é 1,9 negativo a 21. Ou seja, às 6 da manhã, alguns dias estão completamente fora da zona de conforto térmico do bem-estar animal. Ontem no Alegrete, professor, às 9 horas estava 33 graus. Eu não quero errar, mas eu tenho uma lâmina de um termômetro de rua no Alegrete, no 1º de janeiro, que, se eu não me engano, 45 graus há 5 anos atrás, algo assim. 45, em algum ponto do Alegrete. Se eu não me engano, 45. Ou muito próximo disso. Não é? Quer dizer, por que o gado vai para dentro da água? Hoje, por sinal, um ex formado por nós, colega da agronomia, jovem de seus 40 anos hoje, me mandou
pouco antes de entrarmos em contato. Ela mandou, eu acho que em São Gabriel, né, o gado mais taurino dentro do açude, ali fazendo as suas necessidades, e o gado mais cruz azeboado, longe do açude, a pasto. Não sei se pastando, mas pelo menos fora da água. Ou seja, os animais, se você ler o comportamento animal, talvez você conclua melhor as necessidades da pecuária do Rio Grande do Sul, que é uma pecuária em evolução, e devemos atender, sim, os pequenos pecuaristas, que são produtores de terneiros. Esses pequenos pecuaristas de até 300 hectares, né, de rebanhos menores, eles não têm muitos recursos para fazer investimentos. E dali saem 40%, 50% dos terneiros que chegam naqueles que têm condições de fazer uma terminação mais rápida. Eu pergunto, qual é o potencial genético, qual é o conteúdo genético desses terneiros que são frutos de touros, muitas vezes, ou a maioria das vezes, talvez, sem conteúdo genético. Pode ter padrão racial. Eu quero saber conteúdo genético para ser transmitido às próximas gerações. Temos tudo por fazer, estamos somente em 2016. Sobre isso aí, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso tempo, professor. Já está no longo. Exato. E aí é que eu também, no final, resolvi fazer uma pergunta aqui do tema que o senhor mais gosta, né? Aí é difícil, mas seguramente a gente foi muito feliz nesse episódio, conseguimos atender o assunto. Eu acredito que o caráter informativo, informação de qualidade correta tem nesse episódio e, bom, cabe ao setor produtivo se dedicar à produção de proteína que o mundo está demandando, vai seguir demandando, porque para um mundo ser saudável, um consumo de proteína de qualidade é muito importante. E demais. Mestre Cirne Lima, que eu tive a honra de ser aluno dele em 69, antes de assumir o Ministério da Agricultura, creio eu que foi a última turma, tenho assim, a última turma que ele lecionou na URGS, disse em alguma oportunidade que você deve montar o cavalo encilhado quando ele passar. Ou seja, o cavalo encilhado, a oferta de proteína para o mundo está passando. Estamos habilitados para abastecer isso, estamos preparados para nuances de mercado que podem mudar, ou seja, está aí a exportação de animais vivos, né? Quantas vezes o navio vai e ficamos na expectativa e ele não retorna? Ultimamente tem retornado. Tá? Esse é outro aspecto que daria outro programa. Né? Ele tem retornado. Daqui a pouco, quantas vezes, Pedro, na tua existência profissional, estou com os terneiros inteiros e não tem comprador para terneiro inteiro. O navio não chegou, não voltou. Ultimamente tem voltado. Né? E essas demandas internacionais, eu que não estou e nem quero estar analisando possibilidades de mercados para diferentes carnes, diferentes produtos, é função de outros colegas, de outras entidades. Né? Veja, o Brasil exporta carne bovina em pedaços para diferentes países. Diferentes cortes vão para diferentes países. São mercados distintos. Lá são hábitos alimentares distintos. Os pacotinhos de carne que saem daqui, dependendo do corte, chega lá e é desmanchado, feito. Sei lá como. Eu nunca fui à China, infelizmente. Então, professor, a possibilidade que nós temos que análise de mercados e estar preparado para crescer, para empreender, e estar preparado para quando acontece algum percalço. Veja bem, a questão sanitária. Aqui, meus cumprimentos aos colegas médicos veterinários, das inspeções sanitárias, dos serviços sanitários, da preservação da qualidade da carne que está sendo exportada e responsáveis também pelas carnes que estão sendo consumidas por nós brasileiros, que aqui estamos. A questão sanitária, né? Eu tenho 3 páginas da adidância do Ministério das Relações Exteriores brasileiro na China, dizendo que foram avisados de resíduos de carrapaticidas em carnes brasileiras, na China.
Ou seja, 48% das exportações brasileiras do ano passado foram para a China. Bilhões de dólares. Imagina se der um trancaço por questão sanitária. Resíduo de acaricidas em carne brasileira, de 3 ou 4, sei lá, não recordo, frigoríficos, e foram proibidos de exportar. Como é que fica o mercado do gado gordo na sua região? Ou seja, as questões sanitárias determinam, sim, o acesso a mercados. E, portanto, cada produtor tem que estar consciente do que ele manda para o abate. Qual a sua conduta? Eu costumo, Pedro, para encerrar, eu creio, usar muito em público, e mais uma vez vou usar, um ditado que eu aprendi nos anos 80. O Rio Grande somos nós. Faça a sua parte. Seja consciente de que você faz a sua parte para construir um sistema pecuário de produtos saudáveis, sim, adaptáveis ao meio ambiente, perfeitos para o meio ambiente, numa pecuária sem fome e melhor adaptada às condições de clima subtropical. De climas subtropicais. O Rio Grande do Sul tem 2 climas subtropicais. Aí eu tenho lembrado isso desde 2 anos atrás, quando eu reli e me reavivou na Diário da Granja de Pedras Altas, reescrito, passado pelo Carlos Reverbel, Diário da Granja de Pedras Altas, do Joaquim Francisco de Assis Brasil. O clima do Rio Grande do Sul é anárquico. Eu lhe pergunto, você concorda? Eu tenho dito. Para a palestra, eu botei em lâmina. O clima do Rio Grande do Sul é anárquico. Está dito há 115 anos, Pedro. E lá já falava que nós tínhamos problemas de carrapato, de secas, de geadas. Ele, com a visão de Pedras Altas e Alegrete, o clima do Rio Grande do Sul era anárquico há 115 anos. Continua? Continua. São climas subtropicais e não clima temperado. Então, são realidades que estão aí que nós precisamos assumir e tomar atitudes, mas cada um por si. O paciente é a sua propriedade. Você é o gaúcho, que ao som dos quero-queros, do piar das corujas, tem que ter bom senso e equilíbrio para tomar a melhor decisão. E conte com os técnicos melhores possíveis para lhe ajudar a tomar decisões. Se nós vamos a médicos, a nutricionistas, para cuidar da nossa saúde, também vamos procurar os profissionais do campo competentes para tomar as melhores atitudes e estar preparados para os percalços do caminho. Eu acho que, Pedro, está na hora de terminar, eu te agradeço a oportunidade e reforço, era um tema para uma nutricionista e não para uma apaixonada por pecuária de corte. Muito obrigado, professor. Palavra contigo, Guilherme, só agradecer e mais um episódio que tenho certeza que as pessoas não vão cansar de escutá-lo. E eu só queria dizer que o professor, apesar de não ser nutricionista, tratou o assunto de forma objetiva e trouxe dados. Então, independente dele ser entusiasta da pecuária ou não, os números estão aí, as pesquisas estão aí para mostrar. Um nutricionista não poderia dizer algo diferente, e pelo menos em relação aos dados que o professor Lobato disse. Esse foi o episódio número 51, que infelizmente chega ao fim. Eu poderia ficar 3, 4 horas ouvindo o professor Lobato, mas infelizmente nós temos que encerrar o episódio número 51, que teve o tema Carne é vilã? Ciência, saúde e o papel da pecuária. Respondendo a pergunta, já vimos que a carne não é a vilã, muito pelo contrário. Obrigado ao professor Lobato por mais uma vez atender aqui ao Horizonte Agrocast e nos despedimos com o convite para nos seguirem no Instagram e no TikTok através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um novo episódio aqui no YouTube, no Spotify e também no canal 19 da NET para quem está no coração do Rio Grande. Apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics,
Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal, MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Independente da plataforma que você estiver assistindo, deixa lá sua sugestão, sua crítica, seu elogio também será muito bem-vindo. Até a próxima quinta-feira com o próximo Horizonte Agrocast. Tchau, tchau.